Olá, eu sou o Fabrício e quem eu sou, né? Eu sou ninguém, basicamente. Mas eu tô aqui para me questionar e questionar vocês sobre será que urnas eletrônicas são seguras? E a resposta simples, que o vídeo vai ser um pouco longo, mas a resposta simples é: a urna por si só, ela não é segura. Mas o sistema que está em torno da urna pode tornar o processo eleitoral seguro. Isso vale para urnas de papel, que por si só não são seguras, mas que se tiver um sistema por trás daquilo, se tornam seguras. E urnas eletrônicas, a mesma coisa. Mas aí vamos falar aqui sobre possíveis ataques que podem ser feitos contra uma urna eletrônica e quais são as defesas que existem ou que podem existir para melhorar isso. Isso tudo está dentro da questão atual da tentativa de adicionar um canhoto impresso na votação eletrônica para tentar fazer uma espécie de auditoria do resultado. Mais para frente eu vou falar sobre esse assunto também e como isso talvez não aumente a segurança do processo. Então fica aqui que a gente vai tratar sobre o assunto. Então, a primeira coisa sobre urna eletrônica que o pessoal pensa é que a melhor forma de você fraudar o sistema não é na urna em si, e sim no sistema de contagem de votos. Ou seja, você pega o resultado de uma urna, de outra urna, de outra urna, e na hora de você fazer essa soma, o código que está fazendo essa soma faz alguma coisa errada. Essa seria a forma mais grandiosa de fazer essa fraude. Você precisaria de um esforço de inteligência, de espionagem para conseguir colocar esse código lá dentro do TSE e fazer isso aí. Só que por que isso não funciona? Assim, a gente tem defesas contra isso. Cada urna eletrônica, ela gera, após o resultado, um boletim de urna, que é um papel que diz o nome do candidato e quantos votos ele recebeu, para todo mundo. Todo mundo que recebeu o voto naquela urna vai estar lá, a quantidade de votos que essa pessoa recebeu. E uma auditoria paralela pode ser feita, e já foi feita no passado, para verificar se isso está batendo com o resultado real calculado pelo TSE. Então a gente já tem sistemas que nos garante uma certa segurança nesse processo de totalização dos votos. Então, aí qual seria o outro ponto de falha, né? A própria urna eletrônica e o software que está instalado na urna. Então, você pode supor que, por exemplo, uma pessoa mal intencionada do TSE botou uma linha de código lá que adiciona 2 votos para candidato X sem isso se passar como uma suspeita, né? E quais são os mecanismos de defesa que a gente tem hoje que impedem esse tipo de falha? Então, a gente tem que o TSE, esse código, ele é auditado por uma série de pessoas. Os partidos políticos podem participar do processo de verificar o código, e as urnas são lacradas. Ou seja, depois que a urna foi lacrada, esse código não é modificado. E como a urna não tem acesso à internet, esse código não é modificado durante a eleição. Então, uma vez que o código foi colocado na máquina, é o código que fica lá. Mas tudo bem, vamos supor que uma falha tenha passado. O que o TSE faz? No dia da eleição, no mesmo dia, no mesmo horário, eles selecionam urnas aleatórias no país e fazem eleições simuladas. Chamam os partidos políticos e eles vão colocando votos nessa urna aleatória, que a urna em si ela não vai saber que ela está sendo parte do teste, porque isso está sendo feito no mesmo horário e no mesmo local que seria a votação. Ou seja, a urna não tem como saber que isso é um teste. E aí, os partidos vão colocando os votos lá e vão contabilizando tudo. Chega o final da votação, verifica se os votos que entraram na urna são os votos que saíram. Ou seja, essa é uma forma de validar o software da urna eletrônica e ver se não tem uma fraude envolvida nisso. É uma forma muito inteligente de fazer isso e muito barata. Aí a gente tem o projeto hoje de tentar incluir um canhoto para o eleitor poder ver, por exemplo, ele vai votar lá e ele vai ver num papelzinho o resultado que ele colocou. E aí ele não vai ter contato com esse papel, isso fica atrás de um vidro lacrado, alguma coisa assim. Esse papel vai, desce e cai numa urna
numa urna de papelão, né, como era feito no passado. E aí, se for necessário, a gente pega uma urna dessas e conta os votos e vê se está batendo com o resultado da urna. Esse sistema é mais caro, né? Porque você precisa de uma impressora, você precisa mudar o sistema que a gente tem hoje e você tem que avaliar se realmente gastar dinheiro com isso é uma prioridade no momento. Porque a gente tem coisas que talvez não sejam bem uma prioridade. Mas mesmo assim, vamos considerar que, beleza, a gente tem dinheiro para fazer esse sistema e a gente acha que é muito seguro porque vai resolver problemas de fraude na eleição. Beleza. Esse sistema, ele não é seguro. Por vários motivos. Mas, basicamente, uma pessoa mal intencionada, ou nem precisa ser mal intencionada, depois eu chego nisso, mas uma pessoa mal intencionada, ela pode adicionar papéis a essa urna depois que ela for aberta. Eu entendo que ela vai estar lacrada, né? Mas em algum momento você vai ter que abrir essa urna para contar os votos. E aí, nesse momento, uma pessoa mal intencionada pode pegar um papelzinho adicionando um voto extra naquela urna. Pode ser um voto só. Não precisa ser mais que isso. Ou então essa pessoa mal intencionada vai lá e pega um papel, pega um voto. Quando for fazer a contagem dos votos, vai se notar que tem alguma coisa errada. E isso vai botar em dúvida o sistema eleitoral. E botar em dúvida o sistema eleitoral é muito perigoso. Isso é tática de desestabilização de países. Um outro país que queira acabar com a soberania brasileira pode chegar e implantar esse método de ir roubando uns votos de algumas urnas para gerar o caos. Porque aí as pessoas vão... mas o sistema brasileiro não é seguro e a gente não pode confiar nesse sistema. Revolução, revolução, revolução. Esse é o problema. Não é um problema de candidato X ou Y querer ganhar as eleições adicionando os votos dele. Eu acho que não é esse o caso. É o caso de botar dúvidas sobre o sistema. E eu acho que falta muita divulgação hoje sobre o sistema brasileiro. Porque, como eu disse no início do vídeo, por si só, a urna eletrônica ela não é segura. O que torna ela segura é o processo. Mas, dito isso tudo, tem coisas que o TSE pode melhorar. E ele está melhorando aos poucos. Por exemplo, o código da urna eletrônica hoje ele não é aberto para todo mundo. Ou seja, se você quiser ter acesso a esse código, tem raras ocasiões que o TSE permite você fazer um teste sobre esse código. Isso está sendo mudado, já é a intenção do TSE divulgar esse código até 2022, se eu não estou enganado. Mas tem algumas questões legais que eles estão vendo por conta de códigos terceiros, né? Porque você compra código de outras pessoas para adicionar no seu sistema. O que eu acho que o TSE deveria fazer? Reescrever o sistema numa base de código livre, código aberto, que todo mundo pode ver, e livre que todo mundo pode modificar. Que a ideia do código livre não é que todo mundo vai modificar o sistema da urna eletrônica, mas é que todo mundo tem acesso a esse código e pode ver se tem coisas erradas ali e propor melhorias. Isso fica aberto para todo mundo. É uma coisa bem legal de ser feita e eu acredito que vai ser feita num momento breve. E colocando esse código como aberto, acho que dá uma maior transparência para o sistema. Mas eu acho que também está faltando do TSE maior divulgação desses sistemas que existem hoje para garantir que a urna não vai ser fraudada e o sistema não vai ser fraudado. Então, eu acho que o problema maior, onde acho que a gente poderia gastar um pouquinho mais de dinheiro, é em publicidade desses sistemas que hoje são colocados e que garantir que o nosso sistema seja não só confiável, mas que ele pareça confiável, eu acho que é o mais importante aqui para evitar aquele ponto que eu falei do caos social, de outro país querer influenciar nas nossas eleições aqui. Mas dito isso, tem falhas de segurança que existem hoje e que são muito piores do que essa. E aí a gente vai entrar num terreno muito obscuro, que é o seguinte: para você fraudar uma eleição hoje, você não precisa mudar o código da urna. Você não precisa adicionar votos à urna, remover votos à urna. Você não precisa mexer no sistema de totalização de votos. Você não precisa fazer nada disso. Se você tiver dinheiro, você consegue fazer disparos de mensagem em massa, segmentação de público, propaganda em rede social. Então, se você tiver poderio econômico, você consegue mexer no resultado de uma eleição de forma indireta.
ou seja, influenciando as pessoas. Isso já foi feito, inclusive. Tem casos de outros países que sofreram por causa disso. Por exemplo, a eleição do Trump, existem suspeitas de que a Rússia bancou mensagens em redes sociais para ajudar que o Trump fosse eleito. Um outro país perto lá da Índia teve uma campanha maciça para voto nulo. E aí o voto nulo naquele grupo de eleitores que ia votar naquele outro candidato. Então a gente precisa de uma maior regulamentação nessa área. Já está sendo feito progresso, ok? Eu vejo progresso na parte do TSE nesse ponto, mas aí a gente ainda tem coisas para fazer em relação a redes sociais e eu pretendo voltar aqui com um vídeo explicando melhor essas técnicas para a gente melhorar essa questão das redes sociais. Ok. E sim, poderio econômico, né? Que isso já vem de antes. Se você tiver mais dinheiro, você consegue fazer mais coisas. O Brasil tentou corrigir isso na forma você dá para os partidos dinheiro público, né? Em vez de dinheiro privado. Isso é meio que... Só que, bem, existe Caixa 2, existem outras coisas. E também eu tenho ideias interessantes de como você inibir o poderio econômico de influenciar numa eleição, e eu pretendo trazer isso no futuro também, dentro da ideia de que eu sou um desenvolvedor de jogos e que tem ideias que você pode aplicar game design para resolver esse problema. Então, mas fica para um outro vídeo. Mas o que eu queria dizer é isso. Urna por si só não é segura, mas o sistema por si, os testes que são feitos, e são muitos testes que são feitos, a quantidade de gente envolvida, o sistema é transparente porque envolve todos os partidos políticos, que eles acompanham o processo e podem verificar. E por conta disso tudo, eu acredito que o sistema brasileiro seja seguro e garanta a anonimicidade do voto, né? Mas a gente está melhorando e o TSE está fazendo isso. Então, esse foi o vídeo. Obrigado por vocês terem assistido até aqui. Fiquem para os próximos, que eu vou expandir um pouco alguns desses temas que eu falei nesse vídeo. Dá um joinha se você gostou, compartilha se você quiser compartilhar e obrigado e tchau.